Isso, me deixa saber se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, se tem alguma dificuldade, tudo bem? Ok, para mim aqui está um pouquinho de delay, mas eu acho que está tudo bem. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora colocar no seu altar a vida de cada um desses teus filhos, ó Pai, que aqui está, de cada filho, de cada filha que tu escolhestes para estar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, neste momento, estabelecer o reino do Senhor aqui nesta sala, estabelecer o reino do Senhor na vida de cada um, na família de cada um. Senhor, manda anjos agora especiais para que estarem agora, Pai amado, levando as nossas mentes cativas agora diretamente ao teu trono. Pai, nós proibimos agora todo espírito, ó Pai amado, que seja de distração, ó Pai amado, em nome de Jesus. Que tu estejas neste momento nos levando, ó Pai amado, para estar diretamente ligado ao teu trono. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ver a tua luz, ouvir a tua voz, e que em nome de Jesus, ó Pai amado, possamos entender aquilo que tem preparado para a nossa vida, Pai amado, no nosso dia a dia, que nós possamos aumentar a nossa fé, ó Pai amado, e que em nome de Jesus possamos ser assim como tu já preparou, ó Pai amado, que possamos deixar um legado nesta nação, que possamos deixar um legado neste mundo, ó Pai, e que o teu reino seja estabelecido através das nossas mãos, ó Pai. Nós clamamos pelo avivamento, ó Pai amado, e clamamos pelo avivamento através das nossas vidas, ó Pai, que em nome de Jesus possamos crescer, ó Pai amado, imensamente na parte espiritual. Esteja agora nos dando sabedoria e nos dando entendimento. Abençoa este culto agora, abençoa a vida do Marcelo, que irá falar conosco, da Dani Tescário, Pai amado, de toda a equipe de louvor, em nome de Jesus, que tu estejas agora nos dando sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Só para, antes de passar a palavra para o Marcelo, eu quero dizer para vocês, assim, só para dar um overview, Flávia chegou ontem lá em Guadalajara, foi uma viagem longa, ela disse que ficou, eu contei assim, da hora que ela saiu daqui de casa para chegar dentro do hotel e conseguir entrar no quarto, ela deu quase 36 horas que ela precisou ficar esperando o quarto ser liberado. Então, ou seja, é uma viagem cansativa, então ontem ela descansou e hoje ela vai também ser um dia mais voltado para descansar e amanhã começa o evento lá. Então estejam orando por ela, pela Fernanda que vai hoje, pelas outras pessoas que já estão lá, para que Deus realmente possa abençoar a Lídia do Alex, acho que chega lá na terça ou na quarta-feira, mas que vocês estejam orando pela vida delas, para que Deus fale com elas, porque existe um propósito para eles estarem lá. Deus quer falar com todas essas pessoas que estão indo para lá, para que a companhia de Daniel realmente possa caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Então, estejam orando para que elas possam receber diretamente do Senhor tudo aquilo que está preparado para a companhia de Daniel. Elas estão fazendo o que a gente não pode fazer neste momento, então elas estão sendo enviadas neste momento. Então, vamos orar para que Deus possa falar com cada uma delas e que as estratégias sejam liberadas para a companhia de Daniel através da vida delas. Amém? Fer, você quer falar alguma coisa sobre o evento? Não, desculpa. O evento começa na terça, na verdade, começa na terça, já logo cedo de manhã. Então, na terça-feira vai ter um seminário específico para falar sobre transformação. E aí vai até o final do dia. E aí o evento mesmo, né? Os encontros começam na terça-feira a partir das 6 horas da tarde. Vai ser um evento bem puxado, gente. Tem dia que vai, tipo assim, 40 minutos de almoço. E o evento está previsto todos os dias, das 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Então, e isso vai ser terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado a gente ainda vai ter até 1 hora da tarde, mais ou menos. Ainda tem até uma parte. É, eu já vi a agenda, estou acompanhando, na verdade, eu estou até ajudando a Karina com algumas coisas, tradução de texto, tradução de mensagem, tem bastante gente, tem algumas mesas que estão bem cheias, então tem principalmente mesa de primazia da família, mesas assim que são mais relacionadas com a parte da igreja mesmo, mas tem gente em todas as mesas, tem
bastante gente com currículo bem interessante que vai participar. Tem empresários, tem pessoas, enfim, de um monte de. E tem gente de várias nações. Tem gente do Paraguai, Bolívia, Colômbia, a gente aqui do Brasil, o pessoal da África do Sul tá vindo, Estados Unidos. Então, eu acredito que vai ser realmente como o João falou, para a gente ir para lá, entender, escutar de Deus e escutar dessas pessoas também o que tá aí na pauta desses desses dessas discussões e para a gente caminhar mais para frente e a gente conseguir trazer essas coisas para a companhia de Daniel e cada vez mais nesse trabalho da gente sair para fora, porque eu entendo também que nós aqui da companhia de Daniel, como até pelo próprio propósito de uma maneira geral, que somos ministros de mercado, eu entendo que a gente, óbvio, né, que a gente tem que falar com a igreja, a gente tem que falar com a nossa família aqui, mas a gente também tem muito esse chamado para fora, de agir e de influenciar outras pessoas. Então, Lídia vai estar lá na quarta-feira, a Flávia já está lá, a Malena está lá também, tem o apóstolo Corella também já chegou, tem algumas outras pessoas do Brasil que estavam lá no clã, que também vão, que são de outras igrejas, então eu tenho certeza que Deus está movendo não só a gente, mas como a companhia de Daniel para coisas mais maiores no futuro. Tá Amém. bem? Eu peço que realmente vocês estejam numa oração especial, porque, veja só, eu soube, que a Fernanda talvez tenha esse número mais preciso, mas eu soube que mais de 20 pessoas aqui do Brasil tiveram visto negado para ir para, no caso, para o México, então não estão conseguindo ir, porque a comitiva brasileira seria muito maior, porém, algo, né, aconteceu, eu creio que tem uma ligação espiritual, não dá para dizer o contrário, impedindo que algumas pessoas fossem e que Deus realmente separou apenas algumas pessoas para estar lá. É óbvio que tem uma ligação com visto, e isso é uma coisa que não está totalmente, né, nas nossas mãos, mas Deus permitiu que algumas pessoas fossem e outras fossem negadas. Então, sabemos que tem um propósito para tudo, mas nesse momento eu quero que você peça, que você realmente concentre as suas orações nessa semana para essas pessoas que estão lá, para que realmente o Espírito de Deus possa descer sobre eles neste momento e trazer realmente tudo que é necessário, tudo que já está preparado lá no reino, para que seja descido para a companhia de Daniel. Amém? Ah, João, esqueci, acabei de lembrar que Deus me trouxe. Tem inscrição online também. Eu vou ver com a Karina, é, como que é essa questão, e aí eu mando lá no grupo Isso. para quem tiver interesse. Tem uma questão de diferença de hora, eu não sei como que de novo, eu não sei se eles vão, provavelmente eles vão passar, porque assim, ó, durante o dia vão ter as discussões nas mesas, então vão ser 10 mesas, 5 mesas na quarta, 5 mesas na quinta, para discussão das propostas. Então tem um brainstorm, algumas discussões, e depois à noite são as plenárias. Então à noite é como foi lá no clã, né? As pessoas falando, não é só ministrando, porque tem gente ali que não é da igreja, tá, gente? Eu quero que vocês entendam isso, que esse evento também não é só religioso, ele é mais, tem um escopo maior aí. Então, eu vou conversar com a Karina com relação a essa questão do evento online, como que é certinho, e aí eu mando lá no grupo, porque aí se alguém tiver interesse de participar online, de assistir, vocês têm essa oportunidade também. Perfeito. Marcelo Guarizzi, a palavra está contigo. Vamos em frente. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que todos estejam bem. Me ouvem bem? Maravilha. Imensa alegria de estar aqui. Fui convidado na quarta-feira à noite pela Flávia, assim que encerrou
nossa escola de princípios, e para mim é sempre uma felicidade muito grande estar podendo trazer uma palavra, né? Na verdade, eu fui abençoado alguns anos atrás com uma oportunidade de continuar minha missão aqui na Terra, e nada mais justo do que colaborar, levando o nome do Pai, trazendo sua palavra, dividindo com vocês aquilo que tem feito toda a diferença na minha vida nos últimos tempos, né? Então, muita felicidade estar aqui. Vou pedir um favor para vocês. Eu gostaria que todos vocês estivessem com a Bíblia na mão. Hoje é Bíblia, Bíblia. Não pode ser celular, tá? Todo mundo com ela. Todo mundo. É uma pergunta que não tenho certeza da resposta. Todo mundo tem uma Bíblia em casa? Todo mundo tem uma Bíblia para chamar de sua? Se alguém não tiver, ou se alguém tem, mas é uma Bíblia que não te faz, talvez você tenha mudado nos seus caminhos nos últimos anos, ou se a Bíblia fosse de alguém e você se sente desconfortável, ou se você gostaria de ter uma Bíblia nova, eu vou fazer uma proposta para você. Me chama no privado, no particular, eu vou enviar uma Bíblia novinha para você. Vai chegar até sua casa. Eu quero que seja um presente no seu coração, que seja uma Bíblia que vai mudar a sua caminhada. Né? A minha tem mudado, eu já estou na segunda. Eu comecei copiando lá da Flávia, Flávia, essa espiritualidade, né, emocional e saudável. Essa já foi, e agora estou andando na King James 16:11. Mais uns 2 meses aqui eu vou encerrar minha segunda volta por essa Bíblia, né? E eu pedi para você pegar sua Bíblia de papel, a Bíblia tradicional, porque hoje a minha palavra é em cima da Bíblia. Gostaria que vocês abrissem no Lucas 22, 23. Por que que a gente. O celular Marcelo, hoje. desculpa, é Lucas 22:3? 23. 22, 23. Falei bobagem? Não. É 21. 21, 33. Pode ver esse 22, 23. Vou passar lá agora para saber o que tem nesse 22, 23. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Aqui estava falando de Judas e traição. Não, vamos confirmar. Lucas 21, 33. 21, 33, idade de Cristo, ok? A Bíblia online, a Bíblia no celular, ela é muito fácil, né? Ela é muito prática para o nosso dia a dia, né? Mas essa aqui é a Bíblia do papel, é a Bíblia tradicional. E essa aqui tem feito diferença na minha jornada. Porque eu ando com ela embaixo do meu braço. Para quem é os clientes mais antigos aí, né, Marcelo? Colocava Marcelo Barbosa, a Rose está aí me vendo. Colocava a Bíblia embaixo do braço, saía pelas ruas na direção da igreja, né? Eu me sinto muito bem com ela. E por onde eu vou, nas viagens, quando a gente se hospeda em algum hotel, quando a gente vai para uma reunião de negócios, quando a gente precisa ir para um hospital, para um dentista, para resolver alguma dor. A Bíblia, ela é um crachá para mim. Então, eu abro ela, coloco em cima da mesa e as pessoas veem que ali tem um filho de Deus, que ali a gente vai tratar de coisas naturais, que podem se transformar em sobrenaturais. A Bíblia vai mostrar para eles que eu tenho princípios, eu tenho propósitos maiores do que apenas viver nessa terra. Mostra meu respeito perante o meu Pai. A Bíblia mostra quem você é. Então, essa palavra da Bíblia já estava comigo já há um bom tempo. Gostaria de ter trazido até antes aqui, mas hoje chegou o dia.
Então, em Lucas 21, 33, é muito simples. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E onde se encontram as palavras que não passarão? As Escrituras Sagradas, na nossa Bíblia. Então, eu convido vocês a andarem mais com ela, porque quando a gente vai em alguma situação e a gente passa por aquele aperto, fala, vou dar uma acessada aqui na Bíblia, no celular, vou buscar um texto, vou buscar uma palavra. As pessoas não estão enxergando que as pessoas que estão com você numa mesa, numa situação, não estão enxergando, estão achando que você está andando em outro lugar pelo celular. Mas quando você está com ela aqui, ó, embaixo da sua mão, com ela aberta, com ela em cima da mesa, com ela na sua mochila, tudo se transforma. Aqui tem a palavra sagrada. Aqui tem a palavra do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Aqui tem a parte que a gente fala, o que você, vou fazer diferente. O que você precisa no seu dia a dia? Você precisa de saúde? Você gosta de receber amor? Você tem dúvidas? Você passa por dificuldades? A tua fé naquele dia não está tão elevada quanto você gostaria? Quais são os seus apertos? Você passa por tentações? Tem vontade de desistir? Todas essas perguntas que eu acabei de soltar aqui para vocês, você vai encontrar a resposta na Bíblia. A Bíblia vai te dar todo esse apoio para você. Aqui não tem nada que você precise que não esteja aqui. Não tenha dúvidas, meus irmãos. O que você precisar está aqui. Então, precisa ter a sua Bíblia contigo todos os dias. É para fazer o devocional pela manhã, é para fazer orações durante o dia, mas tenham elas com vocês. Façam que elas sejam parte da sua vida, não apenas para deixar aberto ali na escrivaninha, para o culto do domingo. Trabalhe em cima da. Leiam mais. Eu sei que tem irmãs aqui na comunidade que já conversaram comigo, que nunca conseguiram ler uma Bíblia pela primeira vez, inteira, de ponta a ponta. São pessoas que gostam da palavra, mas não tomam aquela iniciativa. Eu, de coração muito humilde, eu demorei 54 anos para abrir uma Bíblia de verdade. E glória a Deus que agora já estou na minha segunda sequência. Então, a gente fala-se muito dos livros, que eu leio o livro, que eu leio aquilo, eu vejo muito Netflix, eu acompanho muita coisa aqui e ali, mas é aqueles 15 minutos da Bíblia que você pode dedicar todos os dias. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Ter uma Bíblia na sua mesa de trabalho, ter uma Bíblia na hora da refeição, aí para toda a diferença. Eu acho muito lindo. Pega João, pega Marcelo e outros evangelistas que eu acompanho, eles falam lá, Mateus 4:18, e assim abriu as portas do céu. Nossa, será que um dia eu vou chegar lá? Um dia eu chego, né? Falo assim, como se a Bíblia tivesse na mente deles, né? É lógico, eles não começaram ontem, né? Estão muitos anos na caminhada. Tomara que eu chegue lá. Mas se eu não chegar, não tem problema. Serei feliz do mesmo jeito. Porque ela está comigo todo dia. Espero ter memórias para poder guardar todas as passagens, né? E essa passagem aqui especificamente do Lucas 21, 23, eu não precisei nem pesquisar, porque como eu já vinha na Bíblia todos os dias, ontem à tarde, passei por ela. Eu já queria falar sobre a Bíblia, né? E acabei aproveitando. E para falar de ontem à tarde, que a gente já vinha se preparando, eu fiz uma estratégia um pouquinho diferente. A gente sempre pede, um pouquinho antes do culto, envie esse link para um amigo, para uma pessoa que está passando dificuldade, para alguém que você acha que merece escutar uma palavra, um grupo de família, grupo de trabalho, e dessa vez eu fiz diferente. Ontem à tarde, eu escolhi 10 pessoas, fiz um texto, lembrei de você,
Amanhã vai ter uma palavra poderosa de Deus que pode fazer toda a diferença na sua vida. E amanhã, às 8h55 da manhã, eu vou te mandar um link. Se tocar seu coração, abra esse link para que faça toda a diferença na sua vida. Mandei para 10 pessoas ontem, hoje, 8h55, disparei o link. Aí já não peguei as pessoas desprevenidas, né? As pessoas, às vezes, você manda assim em cima da hora, mas tem outro compromisso, ou está numa outra situação. Fica a dica. A gente vai aí arrebatando as pessoas, como eu sempre falo, muita gente doente, muita gente precisando de cura, muita gente se pousando de bonito e sem problemas, mas a vida não é isso, no fundo, né? Então, eu acho que a gente pode sempre colaborar. Estou quase encerrando aqui, Dani, eu já vou te chamar já já, Dani. Mas é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito simples. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É sobre elas que vocês devem se apoiar. É muito bonito ler a Bíblia quando você passa por um bom momento, para sorrir, para agradecer, mas também você sabe que ela é muito mais importante quando você passa pelas dificuldades. E a gente vive num período de muitas dificuldades. Sejam dificuldades pessoais, dificuldades políticas, dificuldades que o mundo todo passa. Até na temperatura, vocês estão vendo aí o calor que está se fazendo hoje. Nós estamos aí há 3 dias de primavera apenas, né? Então, assim, o mundo está muito diferente. Mas isso vai passar. Mas a palavra do Pai, a Sagrada Escritura, jamais passará. Fique com sua Bíblia aberta, ande com ela. Faça com que ela se torne o seu crachá. E que as pessoas possam olhar para você perante essa Bíblia que você está na sua mão, por onde você coloca. Que ali vai um filho de Deus, que quer o melhor. Para quem está te vendo, para você mesmo. Um domingo, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Um beijo no coração de todos. Dani, vamos louvar. E, eu vou me exaltar de momento. Eu gostaria de convidar vocês hoje para fazer o louvor de pé, não sentado. Nada de cadeirinha, nada de banquinho, nada de cama. Vamos levantar, como se a gente tivesse, como a gente estava na casa do João aqui no domingo passado. Vamos louvar de pé. Ah, mas a câmera vai desandar, vai complicar aqui. A gente não está preocupado com isso. Não se preocupe com quem está te vendo aqui nesse computador. Se preocupe com o que o Pai está vendo lá em cima. Que você vai levantar e vai louvar. Dani, solta o som aí. Com armas de fé, lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso.
és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Quero viver. Desculpa, pessoal, peraí que eu vou passar para a próxima. Não vi que essa não tinha letra. Gosto tanto dessa. Tudo bem. E essa é para todos nós. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós.
Tá no mudo, Dani. Nesse dia, a gente acabou de passar pelo seminário do apóstolo Márcio Danilo. Vivemos experiências extraordinárias e que todos nós possamos encontrar esse lugar do fogo do Espírito dentro de nós. É isso que eu quis trazer para o louvor hoje. É assim que eu termino o louvor, mesmo tendo sido só 2 músicas. E eu agradeço e honro essa nossa comunidade de fé aqui. Apóstolo, a palavra está com você. Shalom, queridos. Maravilhoso. Obrigado, Marcelo. Realmente, a atitude que nós tivemos agora, a atitude do Marcelo, de pedir para que a gente ficasse de pé, trouxe para nós algo diferente. Eu não sei quem pôde participar, quem pôde levantar, quem pôde ficar de pé, creio que sentiu a diferença em relação a estar sentado. Sinto que Deus realmente tocou no coração do Marcelo e foi divino e foi providencial o que ele falou. Thaís, eu não sei quais são os avisos, você quer falar agora? A Thaís pediu para poder falar os avisos. E eu creio que talvez seja melhor falar no final. Então, se você quiser falar agora, só me fala. Ela me pediu aqui os avisos, eu não sei quais são todos eles. Eu vou te dar um tempinho, fala aí os avisos, quais são eles. Shalom, shalom. Eu queria fazer agora, porque pode ser que depois alguns possam saírem, né? Mas eu queria reforçar aqui sobre a nossa festa para o dia 14 de outubro agora, tá? A nossa festa, muitos já deram o nome, aqueles que não deram o nome ainda, coloquem lá, a Thaís vai chamar novamente lá o pessoal. Essa semana, só para ter um gostinho aí, essa semana eu vou olhar o carneiro inteirinho. Tem um carneiro para nós esperando, vamos ter um carneirinho. Então, vocês que estão pensando em vir, venham mesmo, que vai ser muito legal. A tenda também, já estou vendo a tenda, vai ser uma tenda gigantesca, vai ser assim, fantástica. É uma festa que vocês nunca tiveram na vida, vai ter agora. Então, era isso que eu precisava passar. Que depois pode ser que alguém saia, né? Mas não é para sair, né? Esperando que todos fiquem, né? Mas eu só queria dar esse aviso, tá? Então, aqueles que não deram o nome, coloquem lá, a Thaís vai chamar de novo, né? Para a gente saber qual vai ser a quantidade de gente que vai vir. Beleza? Era isso que eu precisava passar. Thaís, tem alguma coisa? Não. Amém. Obrigado, Juliano. Queridos, olha só. Marcelo trouxe hoje para nós, na palavra inicial, algo que é importante, que nós precisamos entender. A palavra de Deus, física, faz uma diferença incrível. Hoje, eu preparei para vocês uma mensagem e, enquanto estávamos lendo a palavra agora, Deus me falou que eu tinha que pregar outra coisa. Então, veja só. Deus, ele faz as coisas do jeito dele e cabe a nós somente obedecer. Então, de fato, a palavra que vai ser pregada aqui agora é uma palavra que Deus entregou para mim enquanto Marcelo estava ministrando. Enquanto Marcelo estava falando, enquanto o louvor estava tocando, Deus me entregou essa palavra. Então, o que estava preparado para hoje, em algum momento Deus vai me autorizar a entregar essa palavra de hoje, que estava preparada para hoje. Mas agora eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias, porque Deus tem algo para falar com todos nós, que primeiramente falou comigo. E aí, enquanto estava no louvor, eu falei, Deus, é essa mesmo. Pedi para o meu anjo, quem tem o contato dos anjos, realmente vai entender o que eu te falei, o que eu vou falar agora. Porque eu pedi para o meu anjo ministerial chama Terrazim, e o nome dele é ligado à terra. Então, ele tem uma unção diferenciada na agricultura. Então, ou seja, mesmo assim, ele é o meu anjo ministerial e eu pedi para ele, confirma no meu coração se essa é a palavra de hoje. Então, veja só, a palavra que Deus mandou eu entregar para vocês está em Lucas, começa lá no capítulo 19, e a gente vai caminhar pelo capítulo 20 também, mas começa no capítulo 19, no verso 47.
47. Isso. Verso 47. Começa ali, nós vamos ler esse capítulo, esse versículo. Então, eu vou pedir para que você entenda de Deus hoje o quanto você tem sido, primeiramente, obediente a Ele. Porque, veja só, para mim hoje eu estou sendo obediente. Porque eu vou entregar para vocês uma palavra que Ele quer que eu entregue. E eu só sou instrumento. Eu só sou realmente um instrumento de Deus. Então, eu não posso impedir aquilo que Deus preparou para todos vocês, só porque eu estava com uma outra palavra preparada. Então, abram sua Bíblia lá, Lucas, capítulo 19, verso 47. Diz assim: diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Para um pouquinho aqui agora. Essa palavra tem um propósito. Essa palavra tem um propósito, porque Jesus é o nosso grande exemplo. E por ser o nosso grande exemplo, nós, às vezes, romanticamente falando, porque eu falo ser romântico, porque a gente não entende a profundidade, muitas vezes, da palavra, porque a gente não se coloca, primeiramente, no tempo em que as coisas aconteceram. Então, às vezes, a gente está entendendo e lendo a palavra, mas pensando nos dias atuais. Agora, o que eu convido você a colocar na sua mente agora é viver o tempo de Jesus e essa época, e viver exatamente este momento que aconteceu com ele. E quando está escrito aqui, quando Lucas, um apóstolo que vivia com Jesus, escreve que diariamente Jesus ensinava no templo e que diariamente algumas pessoas, os escribas, principalmente os escribas, procuravam eliminar Jesus. Nós precisamos entender que Jesus recebia diariamente um embate. Ou seja, ele recebia diariamente uma oposição. Ele recebia diariamente um confronto contra o ministério dele. Agora, pare e reflete. É uma reflexão. Como está... Eu quero que alguém escreva no chat aqui essa pergunta que eu vou fazer. Como está a sua determinação em cumprir a sua missão? Como está a sua determinação em cumprir a sua missão? Essa palavra, essa pergunta precisa ficar na sua mente hoje, enquanto eu estou ministrando, para que você possa refletir o quanto você está determinado ou determinada em cumprir a missão que Deus colocou sobre você. Porque Jesus tinha uma missão. Só que isso não significava, muito pelo contrário, não significava que ele teria liberdade plena para fazê-lo. Não significava que ele não teria confrontos. Não significava que ele não teria opositores. Muito pelo contrário. Jesus, ele teve opositores. Isso nós precisamos... É como se fosse um filme, vamos pensar nisso. Eu queria que você pegasse a sua mentezinha agora e voltasse mais de 2000 anos atrás e tentasse viver essa época em que Jesus estava aqui na Terra, com a cultura que ele estava inserido, com a cultura judaica e com toda esse envolvimento que é daquele local, a unção que está sobre aquele local, para entender o quão difícil foi para Jesus cumprir a missão dele. Queridos, não foi fácil para Jesus cumprir a missão dele. Mesmo, e eu não quero que você pense só na morte que ele teve, na cruz que ele teve, porque ali foi uma grande dificuldade mesmo. Todos nós sabemos, morrer injustamente, ser assassinado por coisa que ele não cometeu, isso já é algo que poderia ser considerado como uau. Mas não é só isso que eu quero que você olhe. Eu quero que você reflita e olhe para o que aconteceu antes. E aqui, neste tempo, nessas palavras de Lucas, eu vou mostrar para você quantos confrontos Jesus teve.
Quantas vezes ele foi confrontado e em quais áreas da vida dele ele foi confrontado? Para que você possa entender que o seu confronto que você tem hoje, alguém já viveu isso antes de você e superou. E nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de um cara que há 2000 anos atrás viveu nessa terra e ele estava pelo menos a 10.000 quilômetros de nós. E hoje, 2000 anos depois, nós falamos sobre ele. Isso é deixar realmente o seu legado. A sua missão foi cumprida. E nós precisamos compreender que nossa missão precisa ser cumprida. Deus tem uma missão para você, Deus deu um legado para você, Ele já deu isso para você. Isso não está para acontecer. Você já tem a sua missão, você já tem o seu legado. Isso aconteceu lá na sua concepção. Quando você foi concebido, Deus mandou a sua missão para você. Deus colocou dentro do teu espírito. Quando veio junto para encarnar no seu corpo, Ele veio e trouxe para você a sua missão. E sim, gente, nós fomos encarnados. Não entendam errado o que eu falei. Nós fomos encarnados. Nós somos um espírito encarnado em um corpo. O que nós não acreditamos é na reencarnação. Mas sim, Deus pega lá em cima o seu espírito e fala assim, olha aqui, Marcelo Guarizi, esse é o seu espírito. Vai, com a sua missão. E aí chega ali, na hora da concepção, encarna no seu corpo. E sim, você é um espírito encarnado em um corpo. Assim funciona o reino dos céus. Assim funciona o que Deus mandou fazer para você. Só que de lá de cima, Ele entregou uma missão para você. Mas Ele não disse que seria fácil. Nem para Jesus Ele fez isso. Nem para Jesus Ele facilitou, vai facilitar para você? Jamais. Nós precisamos ter atitudes para poder colocar em prática aquilo que Deus preparou para nós. Então, olha só, reforçando o que a gente leu aqui em Lucas 19, 47, 48, fala assim, todos os dias, eu quero que você entenda isso, que é diariamente, todos os dias, Jesus enfrentava uma oposição. Olha só, gente, eu fico louco com isso, porque às vezes a gente tem uma oposiçãozinha e a gente esmorece na nossa fé. A gente acha que a gente é o bichinho do cocô do cavalo do bandido, porque imagina eu passar por uma situação como essa. Queridos, Jesus passava todos os dias. Eu vou dizer de novo, é todos os dias. Pare e pensa você todos os dias sofrendo opressão, sofrendo luta, sofrendo alguém colocando impactando você para impedir que você siga o seu propósito. Você aguentaria? Você continuaria na sua fé? Se todos os dias você enfrentasse uma oposição, você tivesse um enfrentamento de um grupo de pessoas querendo te matar, querendo tirar você do caminho, reflete sobre isso. Reflete sobre isso. Deus facilitou demais a nossa vida. Jesus veio e facilitou muito para nós. Às vezes a gente enfrenta uma resistênciazinha no trabalho, uma resistência, eu falo resistênciazinha, tá, queridos? Porque diante disso que Jesus passou, tudo é inho. Tudo é inho. Nada é grande. Tudo é inho. Às vezes a gente passa uma resistênciazinha no trabalho. A gente passa uma resistênciazinha no nosso ministério. A gente passa uma resistênciazinha no nosso relacionamento conjugal. E a gente acha que tudo está para acabar. Imagina se Jesus tivesse as mesmas reações que você, quando você enfrenta uma inha qualquer. Imagina. Você acha que o ministério dele teria sido cumprido? Você acha que você estaria hoje tendo essa grande oportunidade de conhecer a palavra, esse grande conhecimento de estar buscando a Deus, essa grande oportunidade de fazer a diferença nesse mundo? Você acha que você estaria aqui hoje dessa forma? Jamais. Jamais. Agora, o que eu preciso que você entenda é que a mente de Cristo precisa entrar na sua mente, na sua vida, e você precisa compreender que através do que Jesus fez, você precisa reagir da mesma forma. Você precisa se comportar com a mesma maneira que ele se comportou, porque ele teve dificuldades. Então, vamos lá. Agora eu quero abrir para vocês quais os tipos de confronto que Jesus teve.
quais foram os confrontos que ele teve, quando ele fala sobre isso, quando fala sobre o ensino dele, porque se você olhar sua Bíblia, algumas delas trazem um pequeno tema inicial antes de começar um versículo. E na minha Bíblia fala que antes desse versículo 47 e 48, fala assim, o mestre ensina no templo. Esse é o pequeno tema que tem antes desses dois versículos. Então, o mestre ensina no templo é o que precede a isso falado. Mas isso foi homens que colocaram para dar um entendimento melhor para nós. Porque a Bíblia, ela foi escrita corrido. E para nós entendermos melhor ela, eles colocaram subtemas, para que a gente possa compreender o que estava sendo dito naquele momento. Que quando foi escrito, não falava sobre isso. Se você caminhar aqui pela palavra, no capítulo 20 mesmo, está lá escrito lá, parábola dos lavradores maus, e depois começa a falar sobre os lavradores maus. Mas, gente, isso não foi escrito dessa forma. Não foi separadinho, bonitinho. Foi um escrito totalmente corrido. E sim, depois alguns homens separaram para facilitar para nós. Mas veja só, o mestre ensina no templo, significa que Jesus está fazendo o ministério dele acontecer. Ele está cumprindo uma ordem que foi dada por Deus. Então, ele ir ministrar e ensinar no templo era uma parte do seu ministério, era uma parte daquilo que Deus colocou sobre ele. Era algo que Jesus tinha que fazer. Era algo que ele estava como missão dada a ele para cumprir. Mas aqui, o primeiro confronto que ele recebeu está logo aí no capítulo 20, dos versos 1 até o 8. Essa que eu vou ler para você. Dos versos 1 até o 8. E se você tem aí a Bíblia da mesma forma que eu, vai estar escrito aqui, a autoridade de Jesus e o batismo de João. Esse é o tema dessa parte que nós vamos ler. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas. Leiam direito, os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos, ou seja, impuseram mesmo, pressionaram ele. Dize-nos, com que autoridade fazem essas coisas? Ou, quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Essa é Jesus falando. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Então eles arrazoavam entre si e se dissermos, do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes explicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Gente, para agora só um pouquinho. Esse é só o primeiro confronto que ele teve. O confronto sobre a autoridade. O confronto da autoridade. Quantas vezes você, neste ministério que você tem, na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, não foi confrontado da sua autoridade? Quem é você para achar que pode falar isso? Quem é você para dizer isso para mim? Com que autoridade você fala sobre isso? Com que autoridade você está fazendo isso, isso, isso e isso? Quantos de nós já não fomos confrontados na autoridade? E Jesus foi confrontado na autoridade de forma impiedosa. Por quê? Porque esse confronto está ligado a pessoas que tinham autoridade. As pessoas que o confrontaram tinham autoridade. E chegaram para ele com o quê? Com um desejo de destruir o ministério dele. Queridos, quantos de nós já sentimos pressão de situações, circunstâncias e até pessoas que muitas vezes nos deixam claro que só querem destruir o nosso ministério. E a gente, muitas vezes, sucumbe e acha que nós não temos como conseguir prosseguir. Queridos, Jesus deixou claro aqui para nós que é possível. E eu fico impressionado. E isso aqui é algo que me impressiona, porque, para e pensa, hoje, lendo o que ele falou aqui, a gente já tem conhecimento suficiente para entender que Jesus usou
de muita sabedoria, mas aqui com algumas técnicas, porque ele fez perguntas para as pessoas, e perguntas poderosas, para poder fazer com que eles refletissem aquilo que eles estavam perguntando. Então, hoje, isso tem nome no mundo natural. É técnica de coaching, é técnica de PNL, é técnica dos cambal. Pode colocar qualquer técnica que tem, mas Jesus já sabia tudo isso. Jesus já veio chipado com todas as técnicas que depois de muitos anos alguém descobriu. Descobriu, uau, eu sou o pai de não sei o quê, eu sou o pai da inteligência, blá, 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 blá. Você não é pai de nada. Jesus era. Ele veio com tudo isso. A Bíblia é escrita com todas essas tecnologias de entendimento que nós temos hoje. Tudo isso que a gente tem hoje já estava aqui. Algumas pessoas só colocaram numa caixinha, empacotaram e falaram assim, uau, eu que descobri isso. Descobriu nada. Então, ou seja, Jesus aqui, olha a inteligência dele. As pessoas vêm e perguntam, quem te deu essa autoridade? Com que autoridade você faz essas coisas? Ele não responde. Ele pergunta. Cara, eu acho incrível isso. Aí ele vai e pergunta, ele traz uma coisa que aconteceu lá atrás. Fala assim, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Gente, olha isso. Gente, eu sou apaixonado por essa inteligência. E essa inteligência é a inteligência divina. Porque ele faz uma pergunta que quebra as pernas de todos eles. Porque fala logo na sequência, se a gente disser que era do céu, ele vai dizer que ele também é do céu. Se a gente disser que era dos homens, nós vamos ser apedrejados, porque todo mundo acredita que o batismo de João é do céu. Então, olha, colocou eles numa sinuca de bico. E aí Jesus, na sua inteligência, vira para eles e fala assim, bom, se vocês não sabem, eu também não sou obrigado a dizer por quem eu faço tudo isso. Acabou a conversa. Queridos, olha, o primeiro confronto que você tem e que você vai ter é na sua autoridade. E nem sempre você precisa provar nada para ninguém. Esse é o segredo que Jesus deixa aqui. Nem sempre você precisa provar que você tem autoridade, que você é isso, que você é aquilo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa responder às perguntas que são feitas de forma capciosa para você. Porque eu posso afirmar, muitos de vocês e muitos de nós já tiveram perguntas capciosas. E que você, às vezes, fala, como eu vou responder isso? Jesus está dizendo aqui para você, não precisa responder. Faz uma ótima pergunta para eles. E aí você deixa eles saberem a resposta já está lá. Você não precisa confrontar ninguém, você não precisa responder a um confronto. É isso que Jesus está dizendo neste momento, com este confronto que ele recebeu da autoridade. Ele foi confrontado na sua autoridade e você pode ser confrontado na sua e não precisa provar nada para ninguém. Anota isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque Deus, ele está com você. Deus vai fazer com que você seja elevado, você seja ascendido, que você seja qualquer coisa que tenha nesse sentido. É Deus que faz isso por você, não será você. Amém, queridos? Caminhando pela palavra, tem um segundo confronto que Jesus passou. Eu quero que você entenda isso, porque Jesus, ele recebia, aqui fala que ele recebia um confronto diário. Então, veja só, segundo confronto que ele teve, abre lá, continua aí na frente, no capítulo 20 ainda, a partir do verso 19. A partir do verso 19, com ênfase no verso 20, tá? Olha só. Naquela mesma hora, os escribas... vamos lá, primeiramente eu quero que você entenda o que está escrito lá em cima, que foi para você entender o que vai ser falado nesse trecho, nesse pequeno trecho. A questão do tributo. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Qual parábola que ele está falando? Aqui está Antecedores, que falava da parábola dos trabalhadores, dos lavradores maus, tá? Essa era a parábola que tem. Depois você lê essa parábola para você entender melhor.
disseram essa parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam justos para verem e o apanhavam em qualquer alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultavam, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de desrespeitos humanos. Porém, ensina-nos o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a esfinge na inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Gente, olha isso. Olha o confronto que ele teve. Esse confronto, eu chamo ele de confronto ideológico. Queridos, aqui eles forçaram Jesus a tomar um partido. Eles forçaram Jesus a dizer algo contra César, a dizer algo contra a lei. Então, aqui, ardilosamente, os escribas e fariseus, principalmente os escribas e os sacerdotes, pagaram pessoas para poder estar do lado de Jesus, para pegar ele em alguma fala que ele dissesse, para incriminar ele. Gente, se vocês pararem para analisar um pouquinho no Brasil, isso eu vou falar de maneira geral, sem tomar nenhum partido, por favor, não me entendam mal. O ponto aqui é o seguinte: no Brasil, o que a gente mais tem visto agora são pessoas pegando palavras ditas por outros para incriminá-los. Isso eu estou falando na parte política. Se você perceber hoje, politicamente, o Brasil está sendo judicializado, onde a justiça pega um trecho, uma frase, uma palavra, um discurso qualquer, pega esse discurso e diz: esse discurso não está condizente com o que nós queremos, e você terá incriminado. Então você sofre sanções por ter um discurso diferente daquilo que eles acham como correto. Não foi diferente com Jesus. Ele foi confrontado na sua ideologia. Ele foi confrontado de maneira muito dura, porque pagavam pessoas para estarem atrás dele, fazendo perguntas capciosas. Olha que coisa, olha o 20, eu vou ler de novo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, queridos, eles estavam fazendo o quê? Exatamente o que nós estamos vendo hoje no Brasil acontecer. Judicializando, tentando pegar uma palavra, qualquer que seja, para poder colocar ele de frente com uma autoridade e puni-lo severamente. Se vocês olharem hoje, tem muita gente que está em vias de... está vivendo coisas assim. Tem muitos políticos, e eu falo da política porque é mais fácil de você compreender, tá, queridos? Tem muito político que sobe no palanque e fala de forma audaciosa, e até mesmo falando e defendendo a Deus, e esses estão sendo perseguidos para serem encontrado algo, pequena coisa contra essa pessoa, para poder levar ele à punição. Olhe para você ver. Isso já aconteceu com muitos políticos, principalmente os políticos que se intitulam cristãos, que se julgam e que jogam para o mundo, para a internet ou qualquer lugar onde tem, e ele diz: eu defendo Deus, eu defendo a vida, eu defendo o direito a isso ou aquilo, mas defendendo o que está na palavra. Esses estão sendo arduamente perseguidos. Arduamente perseguidos. Olhem para esse tema, e olhem para esse pedaço aqui que a gente acabou de ler e entenda: o confronto ideológico na sua vida também vai acontecer. Se já não está acontecendo, também vai acontecer. E para agora e reflete: se Jesus tivesse o comportamento que você tem hoje,
quando você é confrontado na sua ideologia, será que nós estaríamos aqui hoje? Será que a gente estaria aqui, neste momento, podendo falar de Jesus dessa forma, podendo ter todo esse entendimento na nossa mente, na nossa vida? Jesus foi confrontado. Jesus teve o confronto da ideologia. Porque aqui ele queria que Jesus tomasse partido e falasse assim, não precisa pagar César. Não, aqui é só Jesus, aqui é só de Deus, aqui as coisas aqui não tem. Gente, observem isso, através de artimanhas, eles queriam derrubar Jesus. E, de novo, eu quero que você entenda aqui o quanto eu admiro essa inteligência de Jesus. Porque, queridos, o cara só queria que ele falasse alguma coisa. E aí ele pega e fala assim, pega aí um denário, uma moeda. Pega uma moeda aí. Pega a moeda. De quem é a esfinge que está na moeda? O que ele faz quando ele faz essa pergunta? Ele tira a pessoa Entendam isso, gente. Tecnicamente falando, e aí as pessoas só falam hoje tecnicamente porque teve alguém para dar de modelo. Tecnicamente falando, o que Jesus fez? Ele tirou, através dessa pergunta e através dessa atitude, ele tirou o foco do indivíduo e levou o foco para o todo, para um ambiente onde envolve milhares de pessoas. Essa é uma técnica extremamente poderosa quando você está defendendo uma ideia. É você tirar o foco de você, é você tirar o foco da situação, da circunstância e levar o foco para algo muito maior. Jesus fez isso, queridos. Isso hoje tem nome, eu não vou me lembrar agora qual que é o nome dessa técnica, mas existe essa técnica, e quem usa muito isso são advogados. Advogados que defendem pessoas e que precisam defender, seja criminoso ou não seja, mas advogados que vão para a tribuna, vão para o tribunal para defender o seu cliente. Os advogados mais bem-sucedidos são os que tiram o foco do indivíduo e leva para o todo, para um local, seja quantos forem as pessoas. Se eu tirar o foco de mim e já colocar o foco na minha família, por exemplo, já tenho sucesso. Se eu tirar o foco de mim e colocar o foco para a minha cidade, é diferente ir para o mundo inteiro. Então, aqui o que Jesus fez foi exatamente isso. Tirou o foco dele e colocou o foco em todo lugar que estava abaixo de César. Todo lugar que estava, ou seja, todo o reino estava ligado a César. Porque aí ele fala, de quem é a esfinge que está na moeda? E ele fala, é de César. E aí ele vira e fala, então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Queridos, é algo poderosíssimo que Jesus realmente fez de uma maneira incrível e que nós, em momento algum, podemos esmorecer quando somos confrontados com essa mesma forma, dessa mesma maneira. Nós precisamos entender que o confronto ideológico virá na sua vida, ou se já não veio, virá na sua vida, e você precisa entender que você não precisa responder de forma a se defender. Lembra disso, que o advogado seu é Jesus. Você não precisa ter um comportamento de querer se defender, de querer que as coisas sejam da sua forma, de que as pessoas entendam você. Você não precisa se defender. Faça boas perguntas. Tire o foco de você. Essa é o que Jesus fez. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo o quão poderoso é essa palavra que Deus quer trazer para nós? O quão poderoso Deus fez hoje com a gente, me entregando uma palavra que eu não estava preparado para falar, eu não preparei essa palavra, mas entregando algo que Deus queria que vocês ouvissem agora. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês hoje estão se sentindo cansados e sobrecarregados por estarem se sentindo, como é que eu falo? Estarem se sentindo confrontados, eventualmente, porque não é todo dia.
eu posso afirmar para vocês com todas as letras, ninguém aqui, ninguém sofreu ou sofre igual a Jesus sofreu nesse tempo. Ninguém. Pare de se achar o salvador da pátria ou o mártir. Não é. Você não é tão poderoso assim, você não é tão importante assim. Embora você seja fundamental para o reino, mas você não é tão incrivelmente diferenciado no sofrimento como você pensa. Jesus, sim, foi altamente perseguido, altamente confrontado. Você não. Você não está sendo confrontado na mesma intensidade. Não pense dessa forma. Muito pelo contrário, nós temos oportunidades incríveis que ninguém teve. Terceiro e último confronto que Jesus teve. Vamos ler a partir do verso 27, logo na sequência desse versículo que a gente terminou de ler. O tema, né, aquela pequena descrição que vem no meio aqui, fala os saduceus e a ressurreição. Olha só. Chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência do falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da sua ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Olha para você ver. Gente, olha que pergunta capciosa, pergunta ardilosa, pergunta extremamente terrível. Eles falam do que? Ela teve 7 maridos. Todos morreram. De qual marido ela é filha lá no céu? Olha o que Jesus responde. Porque, onde eu parei aqui? Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais os anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Queridos, presta atenção. Agora presta atenção, porque agora o bicho pega. Agora ele tem um confronto, sabe onde? Espiritual. Ele tem um confronto no espírito, no legado que ele tem para deixar para essa humanidade como um todo. Você pode se achar uma coisa pequena, ou pode se achar muito grande, não importa, mas o confronto espiritual virá na sua vida da mesma forma que veio na vida de Jesus. Olha que capcioso que foi a pergunta deles. No dia da ressurreição, ela vai ser esposa de quem dos 7 filhos, dos 7 maridos que ela teve? Quem será o marido dela no dia da ressurreição? E Jesus trouxe o quê? A visão de reino. Queridos, pare e pensa. A visão do reino, a visão espiritual. Ele tirou a briga daqui da terra, ele tirou a conversa daqui, de novo ele fez a mesma coisa. Ele trouxe a explicação. Foi no único momento, no único confronto, que ele usou a sabedoria e explicou. Ele não fez perguntas. Vocês perceberam isso? Que neste único confronto, que é o confronto espiritual, onde ele tinha a autoridade e a patente, ele simplesmente explicou. Ele não fez perguntas, porque a patente de Jesus é de tudo, mas nesta aqui, ele era filho, ele é o filho. Então, se ele é filho, ele tem a patente do pai.
Ele tem um anel do Pai. Queridos, só entendam isso. Jesus não é Deus. Ele é filho de Deus. E por ser filho de Deus, ele tem a autoridade do Pai. Deus entregou para ele a autoridade dele. Então, se vocês olharem e verem, perceberem assim, historicamente, né? Quando a gente sabe que é autoridade, vocês podem entender isso. Quem já assistiu séries que falam sobre eras medievais, vai entender isso com muito mais precisão. Isso nós perdemos ao longo da evolução, a gente perdeu isso. Mas na era medieval, quando um homem tinha um anel, ali naquele anel tinha um brasão, seja ele da família, seja ele do governo, a autoridade dele estava no anel. Toda vez que você via o anel dele, né, pegava o anel e o anel colocava uma cera para poder mandar uma carta e ele cravava aquele anel lá e fechava a carta com o selo dele, ali estava a autoridade dele. Sabia-se que tudo que estava ali dentro foi feito por ele, porque o anel era único e estava com ele. E o que acontecia com o anel? Se ele tirasse o anel dele e entregasse para o filho, o que aconteceria era que o filho tinha a mesma autoridade do pai. Vocês compreendem isso? Vou dar um exemplo bíblico para vocês poderem entender. Que aconteceu isso no passado de forma capciosa, não é de forma pura, quando Jezabel pega o anel de Acabe e manda cartas em nome de Acabe para os outros reis que estavam ali, para falar sobre a terra que ela queria, para poder ardilar, fazer um consenso ali, foi realmente para poder matar a vinha de Nabote que ela queria. Então ela pegou o quê? O anel, a autoridade do marido, para poder fazer com que acontecesse o que ela queria. Então, é para você compreender que ali está a autoridade. E aqui é exatamente isso. Jesus tinha a autoridade do Pai, e ele tem ainda até hoje, mas o ponto é, neste momento, ele sendo confrontado, ele usou a autoridade que o Pai deu a ele e não precisou fazer perguntas, ele simplesmente respondeu, sabendo como que funciona o reino dos céus e o reino da terra. Então ele fala olha que incrível, vocês precisam entender isso. Ele fala assim: aqui na terra, todos se casam e se dão em casamento. No céu, quando você ressuscitar, você não vai ter mais esse tipo de necessidade, porque os anjos não casam-se e não se dão em casamento. Então você será como os anjos. Gente, olha isso. Ele está explicando claramente para onde que a gente vai. Nós somos espírito, queridos. Nós somos realmente anjos que estamos hoje em forma de corpo humano. E a hora que a gente morrer e ressuscitar, nós vamos ressuscitar com o nosso corpo glorificado. E nós não vamos ter esposo, esposa, marido, marida, qualquer coisa nesse sentido. A gente não vai ter ninguém para poder dizer: ah, essa aqui é a minha esposa, esse aqui é a minha filha, esse aqui é o meu filho. Não! Você vai ser espírito. E por ser espírito, você não precisa se preocupar com isso, porque isso não vai acontecer. Você vai ter só uma função, a mesma que os anjos têm hoje: adorar, adorar, adorar e adorar ao Deus eterno e servir a Ele. Entendam isso, que essa é a função que Jesus trouxe aqui, ó, ele falou claramente como que é, porque quando temos autoridade, de fato, de experiência de como funciona o reino dos céus, nós teremos autoridade para falar com clareza. As pessoas podem te perguntar, e a autoridade que você tem, você explica para a pessoa, você não precisa se desviar da pergunta através de outra pergunta. Aqui não. É aquilo que Deus espera de você, que mesmo no confronto espiritual, você explique para a pessoa o que ela precisa saber. Então, eu uso muito isso, queridos, e isso aqui é algo que caminha no meu ministério. Eu só entro para conversar com alguém quando eu escuto uma pergunta, quando alguém me pergunta algo sobre o reino. E eu não preciso sair falando à torto e à direito de Jesus para qualquer pessoa. Por quê? Porque eu preciso ter, primeiramente, o momento certo para poder falar. Então, muitas vezes, eu espero vir uma pergunta, como essa, que Jesus aqui entendeu que eles queriam realmente trazer um confronto para poder pegar ele de alguma forma. E ele explicou de uma maneira poderosa.
ele explicou de uma maneira incrível como que funciona o reino dos céus. Então, você precisa ter essa clareza. E aí entra o que o Marcelo falou no início do nosso culto de hoje. O Marcelo tem pouco mais de um ano de conversão. Pouco mais de um ano de conversão. Ele falou, estou na minha segunda volta. Está lendo a Bíblia pela segunda vez. E ele se admira das pessoas que citam os versículos da Bíblia. Marcelo, eu só preciso dizer uma coisa para você. Não precisa se preocupar em saber a Bíblia de cor e salteado. Não precisa se preocupar em saber onde estão escritos os versículos. Até hoje eu tenho dificuldade com isso. Até hoje eu não sei exatamente onde estão todos os versículos. O importante é você saber exatamente o que quer dizer. É você saber exatamente o que Deus quer que você fale para a pessoa e dizer, está escrito na Bíblia e realmente está escrito. Não importa onde, mas o que acontece é que se você for assim, 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 você falar dessa forma. Mas muito importante para todos agora. A gente só fala quando Deus permite e quando você entende que é o momento de falar. Não saia falando de Jesus de maneira, assim, é como, aí entra realmente aqui o versículo que fala, ó, de novo, tem um versículo na Bíblia que fala que não é certo jogar pérolas aos porcos. Onde está isso? Não sei. Procura na Bíblia. Está em algum lugar, porque eu tenho certeza, porque eu já li, entendeu? Está escrito na Bíblia. Então, isso é importante. Está escrito em algum lugar que não é correto jogar pérolas aos porcos. O que significa isso para nós nesse tempo? Você não precisa falar do reino para aqueles que não querem ouvir. Você não precisa sair falando do reino dos céus para pessoas que vão jogar aquilo no chão para pisotear. Então, ou seja, você precisa ter sabedoria para falar no momento certo, para a pessoa certa, que Deus te permite falar. E foi isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que ele fez. Porque neste momento, ele interrompeu uma sequência de busca por interrogação a ele. Ele interrompeu isso. Mas não significa que ele teve a paralisação de tudo na vida dele. As pessoas continuavam questionando, continuavam incomodando, continuavam querendo matar Jesus, e de fato fizeram, todos nós sabemos disso. Mas existiu sim, neste momento, uma sabedoria incrível para que naquele tempo, naquele momento, ele parou, cessou a perseguição naquele momento. Ok? A Carol respondeu uma coisa aqui, deixa eu só ler o que ela responde, o que ela falou. Jesus conseguia combater o confronto de autoridade porque ele sabia quem era. Acho que a identidade cristã é a chave para os nossos confrontos atuais de autoridade. Perfeito. Carol, seu entendimento está perfeito. O que falta para nós é a identidade cristã, é a identidade de filho. Jesus tinha a identidade de filho e a palavra nos garante que nós também somos filhos. Então, falta para você a identidade de filho, de filha, de Deus. Então, se somos filhos, a nossa autoridade precisa ser de filho. Nós somos herdeiros do reino dos céus. E se somos herdeiros do reino dos céus, tudo que está lá está acessível a nós. Basta que nós tenhamos identidade. Então, de fato, esses dias, queridos, eu tive a oportunidade de conversar com o apóstolo, depois que ele fez uma sequência de seminários, e ele teve uma oportunidade de fazer uma sequência de seminários, se eu não me engano, no estado do Piauí, no Nordeste. E dentro dessa sequência de seminários, ele praticamente no último que ele fez, no que ele estava finalizando, Deus falou com ele, através de uma igreja de lá. Não significa, queridos, não me entendam mal, não significa que aquele estado tem algum tipo de problema. Não, não. É que Deus quis falar com ele lá. Só, simplesmente isso. Não significa nada, mas que seja pontual. Deus só quis falar com ele ali. Por quê? Porque ele entendeu que, através do exemplo daquela igreja, ele entendeu que Deus falou com ele que esse é o problema da maioria não, de todas. Eu vou falar todas porque foi exatamente como ele falou, de todas as igrejas do Brasil e do mundo. Naquele momento, ele falou assim, ele ouviu de Deus, ou seja, quem sabe que eu estou falando, sabe que é o anjo que falou para ele. Ele ouviu de Deus
aquele versículo que está em Apocalipse. Eu estou com você, morna, a ponto de vomitar da minha boca. Então ele falou isso para a igreja. E quando ele fala isso para a igreja, nós somos parte da igreja. Nós estamos dentro dessa palavra. Nós não podemos entender que estamos fora dela, porque a gente não é maior que ninguém, nem melhor que ninguém. Então, o que cabe a mim é simplesmente me arrepender por fazer parte dessa igreja morna, por fazer parte de uma igreja que não tem poder, fazer parte de uma igreja que não tem atitude, fazer parte de uma igreja que não tem identidade. Nós fazemos parte dessa igreja. Não ache que você é pior ou melhor do que isso, porque essa palavra é para nós, é para todos nós. O que eu preciso fazer para poder não estar incluído nessa palavra e estar sendo morno na minha fé, estar sendo morno nas minhas atitudes, estar sendo morno naquilo que tem de relacionamento com Deus? É exatamente essas são as perguntas que você precisa fazer e agir em prol disso. Mesmo tendo confrontos, porque terá. Você vai ter confrontos, queridos. Então aqui, ó, para você poder entender os confrontos que Deus falou comigo. Confronto de autoridade é o primeiro confronto que ele teve. Confronto ideológico, segundo confronto, e confronto espiritual. 3 confrontos que você tem que estão aí, ó, batendo na sua porta diariamente. Diariamente, esses confrontos podem estar na sua porta. E você precisa agir como Jesus agiu, fazendo boas perguntas para os dois primeiros confrontos e colocando e respondendo com autoridade espiritual os confrontos espirituais. Então, a maioria das vezes, nessa semana, por exemplo, eu tive uma oportunidade de sair com uma das vendedoras da empresa que eu tô trabalhando agora. E no meio, nós fomos visitar uma universidade, e a universidade é adventista. Óbvio que o assunto na volta foi em cima da religião, né? E eu tive a oportunidade, porque ela me perguntou, oportunidade de dizer para ela aquilo que eu defendo, aquilo que nós defendemos aqui. E ela falou assim, uau, eu nunca imaginei que funcionava desse jeito, assim, assim, assim. Eu nem me lembro qual era o tema que a gente falou. Ah, eu lembro sim. Nós falamos de Shabat, entendeu? Por quê? Porque o adventista não trabalha de sábado. Então, isso para uma pessoa de fora, ele não compreende o porquê disso tudo. Então, eu expliquei para ela o que é o Shabat. Ela, uau, eu nunca tive esse entendimento, eu nunca soube que era assim. Nunca imaginei que o Shabat tinha esse significado. Eu sabia que Shabat significava sábado, mas nunca imaginei que tinha esse tipo de relação com descanso, com você descansar, com estar acreditando em Deus, com fé, com tudo isso. Eu nunca imaginei que isso tinha essa relação. Eu acredito que aqui dentro dessa sala todos vocês sabem disso. Mas o ponto é, vocês são a minoria. Entendeu? Vocês são a minoria. A maioria das pessoas não sabe o que significa o Shabat. A maioria das pessoas não tem ideia do porquê que Deus instituiu um dia de descanso. Nem sabe que precisa descansar. Então, é o que eu quero que você entenda. Eu tive uma oportunidade de lançar uma semente na vida de uma pessoa. E é isso que Deus espera de nós. Você não precisa sair pregando para multidões se esse não for seu chamado. Você precisa, às vezes, impactar a vida de uma pessoa. Eu já falei para vocês em outros momentos, eu vou usar esse exemplo de novo. Mordecai Han, ninguém sabe quem foi, mas foi o cara que converteu Billy Graham. E aí o que acontece? Todo mundo conhece o ministério de Billy Graham. Mas Mordecai Han, ninguém sabe quem foi. Mas foi o cara responsável pela conversão do outro, que impactou a vida de milhões de pessoas. Então, não se preocupe. Às vezes o teu ministério está em cuidar de uma pessoa. E essa pessoa vai fazer aquilo que Deus espera e que preparou para este tempo nesta humanidade. Amém? Então, só para a gente poder finalizar essa parte, eu preciso que você só compreenda da seguinte forma, que Jesus, ele teve confrontos assim como nós temos. Então, nós precisamos compreender que
Jesus, ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu o seu chamado e ele continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer. Porque se você for olhar lá no 21, no 37, ele fala, Jesus ensinava todos os dias no templo. Ele reforça de novo que todos os dias Jesus continuava ensinando no templo. Então, ele entende isso e ele sabe que isso faz parte do seu ministério. Ele continua ministrando, ele continua fazendo aquilo que Deus pediu para ele, e ele realmente ele tem uma intimidade tão grande com Deus que ele está naquele tempo falando e ministrando o seu time, a sua equipe, para preparar eles para o que iria acontecer depois. Se você acompanhar o texto e seguir lá para o 22, 18. 22, 18, ele fala da seguinte forma: pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está preparando os discípulos para o que iria acontecer, que ele iria ressuscitar. Ele começa a jogar sementinha no seu povo, nos seus discípulos, para dizer para eles, vocês não vão mais beber do fruto da videira, que sou eu, até que venha o reino dos céus, o reino de Deus. Então, entenda que Jesus, ele continuou no seu ministério para poder trazer o que queriam, o que seria de impacto para o povo naquele tempo. Então, queridos, para a gente poder finalizar, hoje foi uma palavra que Deus quis que eu ministrasse para vocês, não foi o que eu quis, não foi o que eu escolhi. Embora eu tinha certeza que a outra palavra que estava preparada era uma palavra de poder e de autoridade para todos vocês, uma palavra que precisava ser dita, mas neste tempo, hoje, Deus fez das deles, né? Deus realmente fez do jeito dele. Ele falou, não é para você pregar sobre isso. Tem muita gente aqui que está se sentindo confrontado. Tem muita gente aqui que está se sentindo num tempo de pressão, que está vivendo um tempo de pressão. E eu só posso dizer para vocês, continuem, porque Jesus foi pressionado e sofreu os impactos muito mais do que você, e eu, e todos nós juntos. Se nós somarmos as dificuldades, os confrontos que todos nós temos, não se equipara ao confronto que Deus teve, que Jesus teve naquele tempo. Então, continuem firmes, continuem realmente tendo a certeza e a convicção de que Deus está com você, de que você é filho, de que você é filha, e você merece continuar seguindo nesse caminho. Eu quero orar por você nessa noite, nesse dia, né, para que a gente possa finalizar essa palavra que foi de Deus para a sua vida. Que os confrontos possam ser para o teu crescimento, que os confrontos desse mundo possam ser para que você possa crescer poderosamente na sua fé, para que você possa, de fato, ter a convicção de que você é filho, de que você é filha, e de que a tua autoridade, a tua espiritualidade está cada vez mais forte. Que em nome de Jesus você tenha todo o poder e toda a graça de Jesus na sua vida. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento colocar no seu altar a vida de cada uma dessas pessoas que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre eles, ó Pai amado, um tempo agora de refrigério, ó Pai amado. Assim como Jesus teve um tempo onde cessaram os confrontos, onde cessaram as intrigas, onde cessaram a especulação, onde cessou aquele ímpeto daquele povo para poder combater Jesus, para poder tirar ele de onde ele estava, para poder matá-lo. Ele teve um tempo de refrigério. Neste momento agora, Pai amado, eu quero te pedir anjos especiais para estarem entrando na vida dos teus filhos agora e dar um tempo de bonança, um tempo de basta, um tempo onde as pessoas, as situações parem de pressionar os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, manda agora para eles, ó Pai amado, um tempo de refrigério, um tempo onde eles possam caminhar a passos largos no ministério que o Senhor preparou para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles unção de autoridade, unção de intrepidez, que o teu Espírito esteja sobre eles agora, trazendo a eles cada vez mais poder e autoridade.
Pai, em nome de Jesus, eu declaro nesse dia, Pai amado, um tempo de abundância, um tempo de paz, um tempo de muito amor na vida dos teus filhos. Declaro sobre eles uma semana de vitória, uma semana onde eles terão e verão a tua face, verão o teu poder, poderão ver com seus próprios olhos manifestado o teu reino na terra através das vidas deles. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, declaro sobre a vida de vocês uma semana abençoada. Quero reforçar aqui o pedido e o recado que o Marcelo, o Juliano trouxe aqui. Festa de Tabernáculos. Festa de Tabernáculos está aí. Eu quero pedir para vocês, se esforcem para estar lá conosco, se esforcem para estar lá com o Juliano. Vai ser uma festa maravilhosa, tenho convicção disso. Vocês podem ter certeza de que essa festa é uma festa que ela é diferenciada em relação às outras. Por quê? Porque é uma festa onde, só para vocês entenderem, nessa noite, na virada da noite, começa o Yom Kippur, que é o dia, que é o mês do perdão, é um tempo de perdão. Então, o Yom Kippur é o dia do perdão, de fato, mas nós estamos num tempo de perdão, num tempo onde nós precisamos nos encontrar com Deus através do perdão. Então, entendam claramente que essa festa, ela vai ser uma festa ligada ao perdão, ligada a esse novo tempo, ligada a você realmente acreditar em Deus, a você estar totalmente debaixo do poder de Deus, porque em tabernáculos, o povo saía das casas e ia para as tendas. E vocês vão ver a tenda lá. E dentro da tenda era onde manifestava o poder de Deus, é onde manifestava a glória de Deus, é onde as pessoas entendiam que ali eles estavam com Deus, porque está ligado ao começo do ano, nós estamos no primeiro mês do ano judaico. Então, nesse primeiro mês é um recomeço, um restart, um reinício, é para você poder começar esse ano de verdade, debaixo daquilo que Deus preparou para você. Então, se esforcem para ir até lá, se esforcem para estar junto conosco nessa festa, porque não é só para nós, não é só para ter uma festa, um evento, não, mas é para você entender que essa festa são as 3 festas que nós fazemos durante o ano. Essas 3 festas são as festas bíblicas que Deus deixou para que a gente possa comemorar. Então é tempo de nós comemorarmos, de a gente se abraçar, de estar um com o outro, de a gente estar junto. Então se esforcem para estar lá, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, que Deus abençoe essa semana. Eu não sei se tem mais algum recado, Fernanda, Thaís, a Flávia acho que chegou aqui com a gente. Tem algum outro? Se tiver algum recado, quiser falar, pode abrir o áudio aí, vocês 3, ou mais alguém da diretoria que tem alguma coisa para falar, que eu tenha me esquecido, que vocês possam reforçar nesse momento. Se não tiver, eu quero mais uma vez agradecer vocês e deixar uma bênção especial para essa semana, para que vocês possam receber do Senhor tudo aquilo que tem. Coloquem nas suas orações as nossos discípulos que estão lá, né? Flávia, Fernanda, Lídia e a Malena, né? Que está lá e também tem a Karina, né? Que está lá, a Karina Ascioli, que estão lá em Guadalajara para poder realmente receber de Deus as estratégias. Olha ali, a Flávia apareceu junto com a Malena. Que Deus abençoe vocês aí, que recebam aí diretamente daqui do Brasil um grande mover, que vocês possam receber de Deus tudo aquilo que Deus preparou para entregar para vocês nesse tempo. Recebam toda a direção, toda a estratégia que vem diretamente do alto. Vocês foram levadas aí para que realmente possam ser impactadas, mas que tragam esse impacto para nós aqui. Que Deus abençoe muito vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, uma ótima semana para vocês. Uma semana de vitória. Que Deus abençoe vocês. Tenham um domingo maravilhoso. Em nome de Jesus. Grande beijo. Shalom, shalom a todos vocês. E que Deus possa, mais uma vez, abençoar muito vocês neste dia e nesta semana. Amém? Tchau, tchau. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia.
desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo.